Hello, students! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar o Simple Past. O Simple Past é o que? É o passado simples, né? Ele descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. Essa ação teve início e fim no passado. No Simple Past, o verbo ele não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Então, vai ser da mesma forma para todas as pessoas, certo? Vamos primeiramente estudar aqui os verbos regulares, que de maneira geral ele acrescenta de ou ed ao infinitivo dos verbos. Observe aqui, né? Temos aqui os pronomes pessoais, né? Pronome sujeito, pronome pessoal, subject pronouns. Temos aqui, né, o verbo, ok? Regular está no passado, terminado em ed. E temos uma indicação de tempo aqui, que é o yesterday. Yesterday significa ontem. Então, eu trabalhei ontem, certo? Observe que o verbo ele vai ser da mesma forma para todas as pessoas. Não teve alteração aqui não, ok? Então, vamos lá. Na forma negativa, a gente vai usar o auxiliar did, ok? Então, sempre que vocês verem o auxiliar, o did na frase, você sabe que essa frase está no passado, certinho? Então, aqui, olha o exemplo aqui, ó. I did not ou didn't, é a mesma coisa, tá? Só que essa aqui, que está entre parênteses, é a forma negativa abreviada e essa é a forma por extenso, ok? Então, é bom vocês saberem as duas formas. O verbo principal, observe que o verbo principal, ele não vem com o ed no final. Por quê? Porque nós acrescentamos o auxiliar did aqui. Sempre que a gente usa o auxiliar did, seja na negativa ou na pergunta, o verbo ele volta para sua forma base, ok? Ou seja, ele vem sem o ed ou d no final. E mais o indicativo de tempo aqui, né? Que é yesterday. Então, I did not ou I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Muito fácil, né? Fazer a forma negativa. A forma interrogativa, eu vou usar o auxiliar did também, só que ele vai vir no início da frase. Eu vou trocar, né, ele com o sujeito. Então, primeiro eu coloco o auxiliar did, depois vem o sujeito e o complemento da frase. Então, como que ficaria essa frase aqui? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Observe que na forma interrogativa também, o verbo não tem o ed aqui no final. Por quê? Porque usamos o auxiliar did aqui na pergunta. Certo? Aí, para vocês saberem, né, também usar os verbos no passado simples, a gente tem algumas regrinhas que vocês precisam ficar atentos a elas. Vamos lá. Então, a primeira regrinha diz o quê? Os verbos terminados em y, tá? Que antes do y vier uma vogal, nós vamos acrescentar o ed. Por exemplo, aqui, ó, destroy. Destroy, né? Terminou em y, antes dele vem uma vogal, não vem? Então, você só coloca o ed. Play, played, ok? Os verbos que terminam em e, você só acrescenta o d. Arrive, arrived. Love, loved, ok? Só acrescentamos o d aqui. Agora, se o verbo vier terminado em y e antes dele vier uma consoante, o que a gente faz? Você tira o y e coloca o ied. Ó, worry vai ficar como worried. Então, eu tirei o y, coloquei o i e acrescentei o ed, ok? Study também, ó, terminou em y, eu coloquei, tirei o y e coloquei o ied, certo? Não esqueça, não confundam essa aqui com a primeira, porque essa aqui você vai só acrescentar o ed, certo? Porque antes vem vogal. Se vier consoante antes do y, você tira o y e coloca o ied, certo? Quando o verbo for monossílabo, quer dizer, de uma sílaba ou de sílabo, que a última for a tônica e terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, você vai fazer o quê? Você vai repetir a consoante final, você vai dobrar a última consoante e acrescentar o ed, como é no caso de stop. Ó, consoante, vogal, consoante. O que eu fiz aqui? Repeti a consoante final e acrescentei o ed. Prefer, prefer são duas sílabas. Ela tem a última sílaba é a tônica, né, a mais forte, e terminou em CVC, consoante, vogal, consoante. Então, o que eu fiz aqui? Repeti a consoante final e acrescentei o ed. Certinho? Nos verbos
terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica não for a última, você não vai dobrar a consoante final, certo? No caso de listen. Listen, qual que é a tônica? Quando você fala listen, a tônica mais forte é o lis. Então, mesmo aqui terminando em CVC, mas eu não vou dobrar a consoante final, por quê? Porque o TEA não é a forte, não é a sílaba forte, certo? Então, só acrescento o ED. Open. Open também da mesma forma, terminou em CVC, só que essa aqui não é a tônica, não é a mais forte. A mais forte é o O. Então, o que eu faço aqui? Só acrescento o ED, ok? É isso aí, pessoal. Então, estudem bastante essas regrinhas, tá? São regras fáceis, mas vocês precisam treiná-las para vocês memorizar, ok? Bye, bye!